Vamos lá, pessoal, bom dia a todos. Professor Thales chegando aqui, falar um pouco aí de matemática, certo? A gente praticamente finalizamos o assunto da terceira série, tá? Professor, o que é que eu devo estudar mais do que a gente viu terceira série para o Enem? Estatística, geometria analítica, a parte até circunferência, tá? Estatística e a parte de geometria analítica até circunferência. Pronto. No livro de vocês, ele já começa a trazer, no livro da terceira série em si, porque a gente sabe que a terceira série é um ano que tem pouco assunto, e ele já começa a revisar para vocês, tá? Então a gente já vai começar a fazer revisões, tá? Tem ainda esse livro para revisar, tem ainda muita coisa do livro para a gente revisar desse livro, e ainda tem um outro, o outro é só de revisão, que é para o segundo semestre, tá? Então a gente começa falando aqui da parte de geometria plana, certo? A gente começa aqui inicialmente falando sobre figuras semelhantes, são aquelas que possuem ângulos correspondentes semelhantes e lados correspondentes proporcionais, tá? Então veja só, o que acontece aqui? Se eu botar uma figura dessa aqui, você sabe que todo grau aqui é 90, todo ângulo aqui é 90, e botar uma outra também com 90, você observa que os ângulos são iguais. E aí você vai ver se os lados são proporcionais. Se eu botar 2 sobre 4, desse com esse, dá 1 sobre 2 a resposta. Ou 0,5, tá? 0,5. Se eu também pegar esse com esse, dá isso. Se eu pegar esse com esse, também dá isso, tá? Então eles são proporcionais, tá? Beleza. Tá aqui inicialmente, como é que a gente começa a falar inicialmente sobre isso? A gente fala sobre a razão de semelhança, que é basicamente isso. Você pegar os lados, 6 para 2. Se você pegar 6 dividido por 2, dá 3 a resposta. Se pegar esse aqui, 6 para esse aqui, 2. 6 dividido por 2 também dá 3. Então, tranquilo. E você observa também a questão dos ângulos, que ele não botou aqui. Os ângulos também são... Os ângulos têm que ser iguais. E os lados têm que ser proporcionais. Ângulos iguais, lados proporcionais. Isso aí já é uma questão relacionada à semelhança de polígonos, semelhança de triângulos, que a gente vai ver já já. Então a gente começa falando sobre isso. Em seguida a gente vem para a semelhança de triângulos. Esse assunto aí é importante, certo? Basicamente ele fala aí sobre dois ângulos que são semelhantes quando possuem os três ângulos ordenadamente congruentes, mesma medida, os ângulos têm que ter a mesma medida, e os lados correspondentes proporcionais, parecido com o que a gente viu antes. Então você tem, por exemplo, aqui, esse ângulo alfa é o mesmo ângulo desse. Esse ângulo beta é o mesmo desse. Esse ângulo gama é o mesmo desse. Tá? E esses lados aqui, C com F, D com A e B com E, eles são proporcionais. Proporcionais, tá? E a gente vem aqui já para a razão de semelhança, que é basicamente isso. Você fazer aqui uma divisão, razão, lembre-se que razão está relacionado a divisão, tá? Colocar na forma de fração, tudo mais. A divisão, veja só. Observe que ele bota aqui o A pelo E. Aí você vai assim, professor, o A para o E não tem nada a ver. Não seria A com F, não? Não, por quê? Como é que você vai ver a questão de como é que vai ficar a razão? Esse daqui no A tem três ângulos, três tracinhos aqui. 1, 2, 3. Tem que ter aqui 3 também. 1, 2, 3. O de 3 tracinhos chega no que tem 2. O de 3 tracinhos, se você colocar o F, ele chega no que tem 1. E no E aqui, ele tem 2. Então tem que ser A sobre E. A sobre E. O B, de 2 para 1. De 2 tracinhos para 1 tracinho. Então aqui tem que ser de 2 tracinhos para 1 tracinho. Então tem que ser o quê? G, B sobre G. De maneira igual, basicamente, né? Só repetindo, o C também ia ficar com F, tá? Então os lados A e E, B e G e F são homólogos, tá? São aqueles lados correspondentes ao outro lá. E K é a razão de semelhança. Quando você realizar essas divisões aqui, todas, exemplo, digamos que aqui desce 1 sobre 2, e o outro também desce 1 sobre 2, depois desce 1 sobre 2. Pronto, então o K é a constante, é a razão de semelhança, 1 sobre 2. Se por um acaso desse 1 sobre 2, tá, pessoal? Estou botando aqui só um exemplo aleatório.
Beleza. Então, semelhança de triângulos, essa parte aí. A gente vem imediatamente para a parte de casos de semelhança. Existem 3 casos de semelhança: ângulo, ângulo, lado, lado, lado e lado, ângulo, lado, tá? Aqui são 2 ângulos iguais ou congruentes. Aqui são 3 lados proporcionais. E aqui são 2 lados proporcionais e um ângulo congruente, um ângulo igual, tá? Beleza. Então, a gente vai ver também questões com isso aí depois, tá? Já na explicação da parte da aula, no horário da aula. A gente tem também o teorema fundamental da semelhança. Você tem um triângulo lá. Você passa uma reta paralela a um dos lados aqui. Esse triângulo que é criado aqui, esse triângulozinho aqui, ele é semelhante, o assunto é esse, ao triângulo maior, tá? Ao triângulo maior, ok? E para finalizar a parte de conteúdo, certo? A gente vai começar só com esses assuntos hoje, tá? Lembrando que em sala, já na sala virtual, a gente vai falar mais sobre isso. Teorema de Tales, tá? Que levo por um acaso o nome desse rapaz aí. Basicamente são isso aqui, né? São retas paralelas cortadas por transversais, tá? Lembrando que quando você tem uma reta assim e uma reta cortando, o nome dessa reta é concorrente, certo? Mas quando você tem um feixe de retas, mais de duas retas, mais de uma reta, né, a partir de duas, e essa reta corta, essa reta aqui é chamada de transversal. Quase a mesma coisa, só muda que concorrente é só para uma e mais de uma é o nome dado transversal. Então isso aqui é besteira. Ele vai lhe dar aqui números x3, 8 e sei lá, 30. É só você fazer esse sobre esse, x sobre 3 igual a 8 sobre 30. Certo? Faz o meio pelos extremos aqui. Aqui são valores que eu chutei, tá? Então vai dar, acho que vai dar fração aqui. 24 sobre 30, dividindo aqui por 6, dando 4/5, tá? Lembrando também o seguinte, ó, eu posso botar também aqui para vocês assim, ó. Podia botar assim, x, e esse cara aqui todo vale 80, 7, e podia botar aqui, sei lá, tô chutando, tá, pessoal? 10. Aqui eu que estou criando. Como é que resolve essa questão aqui? Você vai fazer x sobre o total, 80. Aí o cara vai pensar assim, será que é 7 sobre 10? Não, porque é 7, é o lado correspondente, sobre o total. O total é quem? 10 mais 7, 17. Pronto, faz lá, 17x, 80 vezes 7, acha lá a resposta, tá? Aqui vai dar 560 dividido por 17. Aqui vai dar mais ou menos, fazer aqui rapidinho. 560 dividido por 17. 3, né? Dá 51. Sobra 5. 50 aqui. Já vai dar 2. 34. Sobra 16. Então, aproximadamente 32 e uns quebrados lá. Tá? Que aqui foi a questão criada por mim. Então é isso. Isso aqui já começa a ser revisão. Eu estou apostando esse ano cair uma questão no Enem de Tales. Certo? Estou apostando esse ano cair uma questão de Tales no Enem. Tá? Então, cuidado, que a partir de agora a gente vai ver uma série de assuntos que tem grandes chances de cair no Enem, tá? E essa parte também de semelhança de triângulos é bem interessante, tá? Certo? Tem muita questão que ele cobra assim, ó. Ele dá pra você aqui 8, ele dá pra você daqui pra cá 10. Aí ele pede x, sabendo que aqui é 2. Aí você faz, olha, 2 para x, 2 para x, 8, se você pegou 2, tem que pegar o lado correspondente, 8 para 10. Meio pelos extremos, fica 16. 8 vezes x, 8x. 2 vezes 10, 20. E x é igual a 20 dividido por 8. Isso aqui dá aproximadamente 2,5. Ok? É isso aí. Valeu, pessoal. Nos encontramos em breve na sala virtual. Um abraço.